E aí pessoal, tudo bom? Agora vocês vão curtir aí e acompanhar a palestra que o Ed aqui do canal Sedimentos deu lá no IDMais 19. O tema foi Profissão e Missão. Enquanto vocês acompanham a vinheta, não esquece de curtir o vídeo já, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Também segue a gente no Instagram, que é @canalsedimentos. E se liga, esse vídeo é a primeira parte da palestra. Para você acompanhar a segunda parte, é só ficar ligado que essa semana ainda vai sair a segunda parte. Graça e paz a todos, boa tarde, prazer imenso estar com vocês. Nós concordamos com Mateus, o Evangelho de Mateus, que diz que nós somos o sal da terra. Agora deixa eu te contar uma coisinha sobre sal, presta atenção e leva para o resto da sua vida. A minha filha, a Mariana, que está aqui em algum lugar, imagino, está lá, ó, que linda. Então olha só, a minha filha, ela fez gastronomia. E um dia ela chega em casa e fala para mim e para a Regina: eu estou chocada. Eu falei: por quê, filha? Hoje na aula eu descobri que sal não é tempero. Aí eu olhei para ela, olhei para a Regina, e eu e a Regina fizemos assim: oh. E ficamos meia hora em choque. Sal não é tempero. Aí eu falei: filha, o que é sal? Ela falou: pai, pimenta é tempero, o coentro que a Rebeca não gosta é tempero, o curry, enfim, tudo é tempero. Sal não é tempero. Sal, ele é um realçador de sabor. Ele não é tempero. Ou seja, quando o texto fala: vós sois o sal da terra, e aí ela estuda na faculdade que existem uma infinidade de tipos de sais. Você vai ter sal colorido, todo tipo de cor, cada um com uma intensidade, uma densidade, uma propriedade e uma capacidade para as coisas. Aí quando você estuda sobre sal, você vai entender que quando Jesus fala: vós sois o sal da terra, não significa que a gente vai ser tudo igualzinho. Somos sal. E eu tenho que realçar sabor. Eu não tenho que roubar a cena da receita. Aí, dentro dessa explicação, e isso que eu estou falando para vocês é um sermão que a minha filha preparou e deu semana passada na igreja, e o pastor da igreja do Parque Itália, depois que ela terminou, foi lá para frente e falou assim: Mariana, eu estou chocado. Eu estou há 60 anos pregando sobre esse texto errado, Mariana. Aí, olha só, eu achei na tradução do Eugene Peterson, a mensagem, a melhor explicação para o texto. Passa aí, por favor. Olha como Eugene Peterson traduz: vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Ou seja, eu realço o sabor de Cristo, não é o meu sabor. Passa mais uma agora, porque aí o Evangelho de João, passa mais uma, vai falar que Jesus, ele afirma: eu sou o pão da vida. Aí no sermão da minha filha, deixa eu aproveitar que ela fez a exegese. No sermão da minha filha, ela fala sobre o pão e a receita do pão. E aí ela passou um dado sensacional para a gente. Toda receita de pão só pode ir de 2,5% a 3,5% no máximo de sal, se não estraga. Bom, e aí o sal, ele vai ter propriedades para que aquela receita dê certo, ele vai melhorar o sabor. Aí ela explicou que se você coloca sal no suco, no doce, ele realça o sabor, ele não aparece, mas ele ajuda. Eu falei: que legal. E aí ela veio me mostrar o sermão dela. E ela falou: pai, o que você acha do sermão? Que era o primeiro sermão dela. Pai, e aí, posso dar esse sermão assim? Eu falei: filha, tá lindo, mas falta para você uma liga. O quê? Eu falei: filha, fecha com João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Aí, põe mais um ali, por favor. Mais um.
João 1:1, no princípio era o verbo. Agora, pai folgado, vou aproveitar uma exegese feita pelo meu filho, pelo Mateus. O Mateus, ele pegou esse texto e foi no grego, foi no hebraico, ele foi em tudo quanto é lugar, e aí ele terminou no Google. Ele terminou no Google. Mas se você pega a palavra grega, que é traduzido na maioria das Bíblias como verbo, o que está escrito é sensacional. No princípio era a razão. Então pode ser traduzido como verbo e pode ser traduzido como razão. Olha que legal, gente. Eu sou sal para intensificar, realçar sabor na sociedade. Jesus é o pão, ele cresce e eu diminuo. Aí o João 1:1 vai dizer que no princípio era a razão de todas as coisas. Mas eu e você estamos no meio de uma sociedade irracional e que não tem sabor divino para as coisas. Como é que a gente evangeliza? Qual um dos maiores campos missionários para a nossa missão na nossa sociedade? Pode passar, por favor. É o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é o local com o maior número de pessoas não ativadas, pessoas não alcançadas, pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam ouvir o que a gente tem a dizer. Mais um, por favor. Olha só, nesse ambiente, muitos de nós, todos nós trabalhamos, todos nós corremos, a gente passa por ele. A gente ouve cultos, escola bíblica, isso, aquilo, e a gente poderia ser missionário ali, mas a gente não está disposto a ser missionário ali. Por favor, Andressa, passa mais um para a gente. A gente vive esse paradigma do secular e do sagrado. De alguma forma, o que se acontece no ambiente de trabalho foi separado do que acontece nos outros ambientes, no ambiente da igreja. As performances, as roupas, as palavras, o que se faz no ambiente de trabalho não é necessariamente o que se faz na igreja. Mais um, por favor. Parece mundos diferentes. E só passa mais um que tem uma foto ali de um livro meu. Deixa eu te contar o que aconteceu para você entender o que eu estou querendo dizer com o ambiente de trabalho. Eu estava numa igreja nossa, depois do culto, o pessoal estava vendendo livros que eu escrevi. E um monte de gente comprando, e pede para assinar, para dar autógrafo e tal. Mas teve um pastor, ele não é rico, mas ele é bem de vida. Teve um pastor que ele ficava na minha orelha assim: pastor Edmilson, faz pela metade do preço. Cara, esse livro custa R$30. Ele queria por 15. E eu sabia que não era o caso. E ele ficou a tarde inteira: pastor Edmilson, faz pela metade do preço, eu estou sem dinheiro. Aí eu olhei para ele e falei: eu não vou fazer não, pastor. Eu já dei muito desse livro, mas ali não era o caso. E ele ria, e eu via que ele estava de sacanagem comigo. Ele queria tirar uma. Até que no final de tudo ele veio. Quando tinha acabado, todo mundo foi embora. Ele falou: Edmilson, me dá o livro, eu quero levar. Comprou o livro, levou o livro. Passou 2 semanas, voltei para Campinas, é um outro estado. Passou 2 semanas, toco o telefone no trabalho, e ele falando comigo: pastor Edmilson, eu não podia deixar de ligar para o senhor para te contar o que aconteceu. Eu falei: fala. Aquele dia eu cheguei em casa, peguei o seu livro, deixei na mesa. No dia seguinte, o meu filho, que é policial, pegou o seu livro e falou: que livro é esse? Ele falou: é de um pastor da minha igreja. Posso levar? Pode. O filho levou para o trabalho. E naquele dia o filho ia ficar o turno todo, a noite toda, no quartel. Eu não sei como é que chama a base dos caras. E o filho dele deitou, lendo o livro, pegou no sono. Se eu parasse aqui era triste, né? O cara não chegou nem na metade do primeiro capítulo e dormiu. Mas ele pegou no sono, o livro escorregou, caiu. E ele está lá. Aí chega um amigo, outro policial, e vê o livro no chão do alojamento e fala assim: que livro é esse? Aí ele acordou meio babando, sabe, quando você está grogue, falou: é livro de um pastor. Posso ler? Pode. Estou sem sono. O amigo começa a ler o livro. O filho dele diz que
acordou no dia seguinte, 6h30, 7 da manhã, o amigo dele tinha lido o livro inteirinho, são 250 páginas, e o amigo dele estava com o livro na mão, joelho dobrado, chorando e declarando que estava se rendendo a Cristo Jesus. Cara, o ambiente de trabalho, vivemos o paradigma do secular e sagrado, parecem mundos diferentes. Eu e você, a gente tem uma missão. A gente tem uma missão a cumprir nos mais diferentes ambientes, seja ele qual for. É Martinho Lutero que fala, se você quer ser um bom sapateiro, seja o melhor sapateiro. E ele fala isso como resposta a uma pergunta: o que eu faço para servir bem a Deus, para glorificar bem a Deus, para testemunhar de Deus na sociedade? E ele dá esse exemplo: se você é um sapateiro, seja o melhor sapateiro. Ou seja, cumpre o teu ofício, sabe? Cumpre o teu mandato e cumpre com prazer. Porque é muito louco quando a gente não tem prazer na segunda-feira. Tem gente aqui que fala assim: segundona chegou. Tem, né? É muito complicado. A gente precisa ter prazer com o trabalho da gente. Passa mais uma, por favor. Como aliar fé e trabalho e servir a Jesus em sua profissão? Quem dá essa resposta para a gente é o próprio Cristo. Passa só mais uma. Essa pergunta está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. A Bíblia não nos dá muita informação, aliás, não dá nenhuma informação sobre a vida de Jesus, do nascimento até os 30 anos. A gente só tem aquela passagem dele com 12 anos de idade, quando ele está no templo e os pais dele acham ele no templo. Mas é muito legal, capítulo 6 de Marcos. As pessoas estão vendo um monte de milagre que Jesus está fazendo. E aí os caras perguntam: não é este o carpinteiro? Cara, para você pensar. Como Jesus ele era conhecido. Passa mais uma, por favor, 2. Mais uma. Olha lá, ele era conhecido por seu ofício. Ele já está fazendo um monte de milagre. É só ler capítulo 6 de Marcos, você vai ver o que está acontecendo. Mas a fama dele é porque ele era carpinteiro. Note, Mateus 13:55, Mateus acrescenta uma informação: não é esse o filho do carpinteiro? Só que Marcos é direto: não é esse o carpinteiro? Porque era muito humilhante para a nova religião, para o novo cristianismo, que um carpinteiro fosse o grande líder. Mas Jesus, ele é o carpinteiro. Passa mais uma. Ele não teve medo de sair da zona de conforto dele. E mais uma para a gente. Ele fazia muito e falava pouco. Você nunca vai ler um texto assim: ele era o carpinteiro que não entregava no prazo o seu serviço. Quem aqui já encomendou serviço de carpintaria? E sofreu. E sofreu para receber. Mas Jesus, ele era famoso pelo ofício dele, por aquilo que ele fazia, e fazia bem feito. Ou seja, ele não estava preocupado em falar: eu sou o Messias, isso, aquilo. Não, ele está começando o ministério dele, mas a fama dele na região é que ele tem este ofício, carpinteiro. Passa mais uma para a gente. As pessoas precisam da Bíblia no trabalho. E passa mais 2 para a gente, por favor. As pessoas têm vergonha da Bíblia no trabalho, e você é a única Bíblia que as pessoas vão ler. Tinha uma irmã na igreja, o nome dela é Severina, ela já faleceu. A irmã Severina era uma velhinha, analfabeta, mas pensa uma pessoa de uma sabedoria incrível. E uma vez, ela bem velhinha, ela tomava 3 ônibus para ir para a igreja. Ela estava indo e no centro de Campinas, ela passou mal e caiu em praça pública. A irmã Severina foi socorrida, bombeiros, 2 caras, fizeram socorro e iam levar ela para o hospital. Mas pensa numa velhinha boa de conversa. Cara, ela convenceu os caras, os socorristas, que ela precisava passar primeiro na igreja dela para o pastor dela orar. Pensa se ela não é boa de conversa. E ela levou os caras, entra aqui, ali e tal, chegou. Quando eu chego na igreja, era 8:50,
Eu vejo um bombeiro, sirene, aquele monte de gente. Aí o bombeiro chega e fala assim: você é o pastor? Eu falei: sou. Tem uma tal de irmã Severina que é dessa igreja? Eu falei: tem. Ele falou: a gente não acreditava, porque não é possível. Aí tira ela da maca, aí ela fala assim para os caras: eu já estou bem. Aí eles: não, mas a senhora precisa ir. Eu falei para o cara: ó, pode deixar que a gente cuida agora. Aí ela sentou e ela falou assim: pastor Edmilson, ora, e está tudo certo. Aí eu orei por ela. Aí eu falei: irmã Severina, só que agora os diáconos vão pegar a senhora, vão levar no hospital, porque a senhora está com 80 anos e seria irresponsabilidade minha deixar a senhora aqui sem um exame, a gente não sabe o que aconteceu. Aí ela: pastor Edmilson, eu não tenho tempo, porque eu tenho muito compromisso hoje. Eu falei: irmã Severina, a senhora não faz nada, a senhora é aposentada. Aí ela: ah, mas e as dificuldades da vida? Cara, eu falei: irmã Severina, na boa, eu tenho idade para ser o seu, sei lá, bisneto, mas presta atenção, a senhora vai. Ela olhou para mim, fez um bico desse tamanho, feito criança. Aí os diáconos pegaram ela e levaram. O culto terminou, 12:00 e pouco, eu fui para o hospital. Cara, quando eu cheguei no hospital, toda a parte do pronto-socorro, eu entrei para ver a irmã Severina. Pensa um lugar, quando você entra numa sala maior que esse palco, tem umas 150 pessoas. Isso foi das 9 até 1h da tarde. Todo mundo naquele lugar conhecia a irmã Severina. A irmã Severina já sabia da história, da dor, do dilema de todo mundo que estava ali. Eu entrei, ela: pastor Edmilson, vem orar por esse. Pastor Edmilson e tal. Aí eu olhei assim, eu falei: irmã Severina. Desse jeito. Aí nós dois sentamos, depois que ela me apresentou todo mundo, tal, que ela está esperando o resultado dos exames. Aí eu sento com ela ali. E ela começa, o papo dela não para, ela não falta assunto. Aí a médica vem e fala: Severina, tal. Aí eu entrei com ela, vem os exames, a médica olha e fala assim: ó, fizemos todos os exames, está tudo ok com ela, a gente não sabe o que aconteceu. Aí a médica falou assim: mas pela idade dela nós não podemos deixar ela ir embora, a gente tem que seguir um protocolo, nós vamos repetir os exames. A irmã Severina, cara, ela virou e falou assim: eu não posso. Aí a médica olhou para mim como quem dizia: aí pastor, não vai fazer nada? Aí eu olhei para a irmã Severina e falei: irmã Severina, senta. Aí de novo, o bico dela foi maior, ela sentou. A senhora vai ficar aqui, irmã Severina? Ai pastor, eu falei: eu fico junto. Fizeram os exames. Por que eu estou contando isso? Nessa segunda rodada de exames, eu sento de novo com ela. Irmã Severina era uma pessoa magrinha, com aquelas veias fundas, um olho fundo, bochecha enorme, magrinha, sabe? E aí ela começa a falar do evangelho. E eu sentado ali no pronto-socorro, eu começo a olhar para o olho dela, para os olhos dela. E naquele momento, cara, foi o maior vislumbre e a maior visão que Deus me concedeu da pessoa de Cristo. Eu olhava para ela e eu comecei a chorar no pronto-socorro. E eu gritava no meu pensamento que eu não queria atrapalhar o que ela estava falando. E o meu sentimento era assim: caramba, meu, eu estou vendo a Jesus nos olhos da irmã Severina, cara. A irmã Severina, naquele pronto-socorro, ela foi a Bíblia que aquele pessoal pôde ler. Eu e você somos essa Bíblia por onde a gente anda, por onde a gente vai. As pessoas têm vergonha da Bíblia no trabalho, mas elas precisam da Bíblia. E é a tua atitude, a tua missão, o teu gesto, as tuas palavras que vão falar sobre isso. Passa mais uma. Não é este o publicitário? Mais uma. Precisamos construir pontes do secular para o sagrado. Presta atenção. Para quem não sabe, eu sou pastor voluntário. Eu trabalho com propaganda.
Aquela pergunta de Marcos 6,3, não é este o carpinteiro? Se ela fosse feita para mim, teria que ser desse jeito. Não é esse o publicitário? E aquela pergunta de Marcos é num tom de surpresa. Não é esse o encanador? Não é esse o designer gráfico? Não é esse o relações públicas? Não é esse o dentista, o médico? Não é esse? Porque as pessoas se surpreendem por aquilo que você é, por aquilo que você faz, o testemunho que você dá. Mas não é esse o publicitário. Quando eu comecei a namorar a Regina, eu tinha 18 anos de idade. A Regina foi o maior evento na minha vida, tirando a conversão e a salvação que Deus me deu. E eu certamente fui o dela. Amém? Olha só, cara, mas vem comigo, quando você começa a namorar, quem aqui está namorando? Levanta a mão. Quem aqui, baixa a mão. Quem aqui quer namorar? Levanta a mão. Levanta a mão, cara. Isso vai ser uma filmagem que vai sair por aí. Baixa a mão. Presta atenção, isso só foi uma pergunta. Olha só. Quando você começa a namorar uma garota ou um garoto, uma garota que você ama, você se derrama, você quer casar, cara. Agora, eu tinha 18 anos, duro feito não sei o quê, sem grana. Só que você olha para a menina e fala, meu Deus, eu preciso casar. O meu drama, eu já falei isso em alguns lugares, o meu maior dilema, sabe qual era? Quando eu comecei a querer casar, eu chorava folheando o folheto das Casas Bahia. É cruel, cara. Aquelas geladeiras, aqueles fogão. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim, Edmilson, o que você precisa para casar é um colchão. Uma geladeira mequetrefe. E um fogãozinho, cara, o resto se resolve. Mas eu chorava, cara. E aí, enfim, 18 anos. E aos meus 18 anos aconteceu tudo. Conheci a Regina, 3 meses depois da minha conversão. E eu estou saindo de um buraco negro da minha vida. Por que buraco negro? Do pré até a 7ª série, eu era, na minha escola, eu ficava entre os 3 melhores alunos. Os meus trabalhos ficavam na diretoria, como exemplo, para quem ia visitar. Porém, quando eu entrei na 8ª série, eu entrei naquele vazio existencial e não tinha vontade de mais nada. Eu fiz pós-graduação na 8ª série. Eu fiquei 4 anos na 8ª série. Eu repetia, cara. Eu fiz pós, doutorado. Eu fiquei craque na 8ª série. Eu não tinha motivação, cara. Aí Deus falou assim, eu vou mandar uma baixinha na vida dele. E apareceu a Regina. Aí eu começo a sonhar. Aí volta todo o sonho. Desde criança eu gosto de escrever, de desenhar e tal. Aí eu cheguei e falei, Rê, o meu sonho é ser publicitário. O meu sonho é ser diretor de criação na DPZ. Quem sabe o que é DPZ? Levanta a mão. Pouca gente. DPZ é uma agência de propaganda que está entre as 20 maiores do Brasil. Ela fica em São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, ali nos Jardins. Bom, mas eu estou falando de uma época que não tem WhatsApp, não tem celular, não tem Facebook, não tem nada disso, cara. E aí, o meu sonho era esse. Eu já morava em Campinas, e aí a Regina começa a participar desse sonho, orar junto comigo. E eu começo a mandar correio elegante para a DPZ. O que é correio elegante? Cara, eu comprava uns envelopes enormes, eu fazia cartaz, desenhava e mandava para os caras. Me contrata, eu sou legal, eu sou joia, eu sou criativo. E eu mandava. 1 ano, 2 anos, 3 anos, correio, fila e mandando. Aí um dia eu descobri o aniversário da DPZ. Eu falei, Regina,
A DPZ faz aniversário nessa data. Rê, você não faz um bolo grande de chocolate e com só coco a gente desenha o logotipo DPZ e eu levo lá? A Regina falou, tô dentro. Cara, na boa, quem já foi na minha casa sabe. Só os que foram na minha casa. A Regina cozinha pra caramba, não cozinha? Sim ou não? Graças a Deus não foram todos vocês na minha casa, senão eu já teria quebrado. Então olha só, a Regina faz. Você já pagou algum mico na sua vida? Levanta a mão. Baixa a mão rápido, baixa a mão rápido. Olha só, aquele dia eu paguei um King Kong. Vou eu e a Regina para São Paulo, e ela segurando, eu estava dirigindo, um bolo do tamanho dessa caixa aqui. Não dessa altura, ok? Dessa altura sim. Quando a gente chega na DPZ, eu não sei hoje, mas a DPZ, qual era a filosofia? Não tem cadeira na recepção, só tem o balcãozinho, a recepcionista aqui atrás. Por quê? A filosofia dos donos na época era que ninguém, nenhum fornecedor, nenhum cliente, ninguém merece tomar chá de cadeira. Se você chega no lugar, você merece ser atendido e não ficar esperando. Uau, legal, né? Já pensou se todo lugar fosse assim? Então, aí eu chego com um bolo e entro. A Regina ficou no carro. Aí eu entrei e falei, bom dia. Eu vim trazer esse bolo. A menina, para quem? Eu falei, para a DPZ. A DPZ tem 10 andares, cara. Aí eu falei, é para o pessoal da criação que fica lá no 7º andar, que é onde eu queria trabalhar. Ela, tá, e você é quem? Eu falei, eu sou o Edmilson. Aí ela, tá. A menina estava mais constrangida que eu. Ela estava quase me pegando no colo de tanta dó que ela estava de mim. Aí, ela pegou o bolo, olhou para mim e falou assim, só isso? Eu falei, Virei as costas e fui embora. Cheguei no carro, a Regina falou assim, e aí? Eu falei, eu não sei. Entramos no carro, voltamos para Campinas, mudos. Dia seguinte eu ligo na DPZ, e pela primeira vez, depois de 3 anos, o Paulo Guirotti, que na época era o diretor de criação, ele atende. E é duro você passar pela secretária, pela recepcionista nesses lugares. Aí o cara me atende. Alô? Eu falei, oi, é o Paulo? E eu tremendo. Eu falei, eu sou o Edmilson. Ele falou, eu sei. Lógico que ele sabia. Toda semana, há 3 anos, chegava correio elegante meu lá, para eles. Aí eu falei, cara, eu deixei um bolo ontem aí. Aí ele, eu sei. Aí ele continuou. Ele falou, Edmilson, o bolo estava muito bom. Não deu para quem quis. Mas na DPZ não tem lugar para você. Desligou. E eu desabei chorando. Liguei para a Rê. Eu estou na minha casa, aí eu ligo para ela e conto. Aí ela chora lá, eu choro aqui. Mas cara, eu sou brasileiro. Presta atenção. Ficou curioso para saber como termina esse testemunho e para ouvir o resto da palestra? Então, não esquece, é só esperar e acompanhar que essa semana ainda vai sair a